Olá, tudo bem? Hoje é dia 10 de abril de 2025 e aqui no Leitura do Mundo, normalmente eu converso com um convidado, uma convidada, uma professora, um professor que vem nos contar um pouco sobre as suas experiências de leitura, de trabalho, também escritores. Mas hoje eu pensei em fazer algo mais focado no meu próprio trabalho. No meu próprio trabalho como escritor, professor, conferencista, tradutor. E então eu quero apresentar para vocês um pouco essa minha trajetória, essa minha vida de escritor, de poeta também, e que, claro, se concretiza em livros, né? A minha grande paixão são os livros. Eu gosto de escrever. Trabalhei já como editor, como revisor, como preparador de originais, de modo que a minha vida gira em torno dos livros, e também são os livros que estão aqui ao meu redor, e quero apresentar alguns para você, misturando um pouquinho a minha história pessoal e profissional, né? E para começar essa história, eu trouxe o meu primeiro livro de 96, meu primeiro livro publicado em 96, cujo título é Ler, Pensar e Escrever. Essa é a primeiríssima edição, já está bastante machucada pela vida. Foi um livro que eu publiquei em São Paulo pela editora Arte e Ciência, era uma editora que também jovem naquela altura, estava iniciando seus trabalhos. O editor também era um jovem editor, e eu também era um jovem escritor. Estávamos todos começando essa carreira. E nesse livro, Ler, Pensar e Escrever, eu tento ali colocar um pouco daquela minha experiência incipiente, né, como professor, como escritor, né, já de alguns artigos, de alguns ensaios, né. Eu me formei em letras no Rio de Janeiro e depois fiz mestrado em literatura brasileira na USP e, enfim, já escrevia os meus trabalhos, mas ainda não tinha publicado o livro, o primeiro livro. E esse primeiro livro, Ler, Pensar e Escrever, tem no seu título já uma plataforma, vamos dizer assim, né? Uma declaração de princípios também. Eu acredito que realmente essas três atividades, ler, pensar e escrever, estão conectadas e uma colabora com a outra. E há quase que uma gradação, quase que uma evolução, na medida em que ler tem uma sílaba, pensar tem duas sílabas, escrever tem três sílabas, de modo que é como se aqui também houvesse uma proposta pedagógica. É preciso ler, é preciso meditar, pensar, refletir, e aí sim nós podemos nos expressar, podemos escrever, podemos falar. Ler, pensar, escrever é de 96, né? E mais tarde, né, eu fiz algumas mudanças, algumas profundas mudanças nesse livro, e quando ele chegou à sua quinta edição, revista ampliada e atualizada, já estava em outra editora, né? Estava na editora Saraiva, e foi feita aqui uma edição muito bonita. Quem trabalhou nesse livro foi a minha amiga Juliana Queiroz, que trabalhava na Saraiva, e, e a proposta era fazer uma coleção. Esse seria o primeiro livro, Ler, Pensar e Escrever, de uma coleção que teria e teve outros dois livros, né? Um deles se chama A Arte de Ensinar, né? Você vê que a proposta da capa é a mesma. Nesse livro, A Arte de Ensinar, que também já tinha uma publicação anterior, aqui já é a segunda edição, eu falo muito sobre a tarefa docente, o modo artístico pelo qual um professor e uma professora trabalham, né? O professor, a professora, o educador não são burocratas, não são aulistas, não são pessoas que simplesmente eh, transmitem conteúdo. São artistas que fazem da sua aula momentos de encontro, momentos inesquecíveis, momentos de descoberta, momentos de alegria. Esse é o ideal da educação, né? Como eu acredito, a arte de educar. E um terceiro livro nessa mesma coleção chama-se Palavras e Origens. E esse livro, também aqui numa segunda edição atualizada, fala sobre etimologia.
se existe uma paixão na minha carreira, na minha vida, é a paixão pela palavra e pelo estudo da palavra e pela história de cada palavra. A etimologia é isso, é uma viagem no tempo em que nós procuramos encontrar as raízes das palavras. A etimologia sempre teve, né, sempre atraiu muito a curiosidade de pensadores, de filólogos, né, de filósofos. Todo mundo gosta de saber de onde veio a palavra, né, quais são as origens das palavras. E aqui nesse livro eu faço uma série de verbetes, né, é uma espécie de dicionário em que eu explico de uma maneira muito simples, né, mas ao mesmo tempo bem didática e profunda também, porque sempre falar de origens é algo profundo. Eu falo sobre a origem de algumas palavras. Por exemplo, a palavra cara. De onde provém a palavra cara? Por incrível que pareça, provém do grego cara, cujo significado estendia-se e designava cabeça e não só rosto, como hoje, né? Então, de modo que a palavra cara no grego designava toda a cabeça e aos poucos o significado da palavra ficou concentrada só no rosto. É uma curiosidade etimológica que faz a gente ter uma certa compreensão do próprio pensamento humano, como é que o pensamento humano vai se flexibilizando, como é que vai mudando os enfoques, né? Aqui tem a edição anterior de Palavras e Origens, né? Eu fiz uma edição bem mais caseira, vamos dizer assim, mas não menos rigorosa, pela editora Mandruvá. E a curiosidade desse livro, né, Palavras e Origens, é que essa edição foi feita e apresentada no programa do Jô Soares, em 2002. No dia 1º de abril de 2002, eu apresentei esse livro na entrevista com o Jô Soares. Foi uma entrevista bem interessante. Tem um trechozinho dela na internet. Muito bem. Naquela altura do campeonato, né, já estou falando aqui dos anos 2003, 2004, 2005, eu escrevia muito para blogs, para sites, para um site chamado Observatório da Imprensa, que existe até hoje, que é voltado para análise da informação, análise da notícia. E entre vários sites e blogs que eu escrevia, eu retirei desses sites, desses blogs, eu retirei algumas crônicas que eu publiquei num livro chamado Crônicas Pedagógicas. Então aqui eu falo sobre temas ligados à educação, né, dedicados também um pouco à ética, né? Então, por exemplo, aqui tem uma crônica que ficou famosa na internet naquela altura, que são professores apaixonados. Teve até gente que botou música, aquela música do Ao Mestre com Carinho, e é um texto que percorreu, né, o Brasil e diria até o mundo, vamos dizer assim, na internet, porque realmente fala sobre essa paixão de ensinar, né? Aqui eu falo sobre temas como andragogia, lição de casa, educação mitológica. Eu sempre faço alguns trocadilhos, então, volta às jaulas, idade mídia. São expressões, termos que eu utilizo nas minhas palestras, nos meus livros, e que nasceram dessa atividade, né? Que foi se tornando cada vez mais intensa, né? Quer dizer, quem já percorreu essa estrada da internet sabe que desde o final do século XX para frente, a produção de conteúdo começou a se tornar uma necessidade para todos. A televisão, as revistas foram perdendo espaço, os jornais físicos de papel foram perdendo espaço e foi ganhando espaço esse mundo virtual, esse mundo digital, que hoje é praticamente onipresente e nos absorve totalmente. Mas o livro como objeto de arte, como objeto de trabalho, como objeto de pesquisa, o livro como tal, o livro físico, continuará sendo, a meu ver, um elemento imprescindível da nossa vida como pesquisadores, como educadores, como leitores, né?
Naquela altura, quando eu fui ao Jô Soares, aconteceu uma coisa interessante em 2002. Um amigo carioca chamado Tex. Tex foi um editor. Deixa eu pegar aqui o sobrenome dele. Eu esqueci o sobrenome dele, mas ele chamava Tex. Acho que não tem o sobrenome dele aqui. Esqueci. Mas o Tex era um amigo carioca, já falecido, que criou uma editora chamada Tex Editora. E quando ele me viu no Jô Soares, ele retomou o contato e ele publicou um livro que na época também foi bem interessante, chamado O Professor do Futuro. Hoje, se nós lermos esse livro, que é de 2002, 2003, a gente vai achar que ele falava de um futuro que já virou passado. De modo que eu não vou republicar esse livro a menos que eu faça uma profunda revisão e atualização. Em 2003, eu concluí meu doutorado em filosofia da educação na USP. E aconteceu também uma coisa interessante, curiosa. A editora Manoli me procurou quando, também por causa das redes e por causa da minha atividade como palestrante, chegou ao conhecimento deles que eu teria algum material para publicar, e eu publiquei a minha tese de doutorado, Filosofia, Ética e Literatura, pela editora Manoli. Estamos falando aqui de 2004, né? E esse livro é marcante na minha vida, na minha vida de pesquisador, porque aqui eu trabalho com as ideias, os conceitos, as teorias de um professor espanhol chamado Alfonso López Quintais. E desde essa época, desde o começo do século XXI, eu tenho trabalhado muito com o pensamento desse filósofo, desse professor espanhol, está vivo e que com quem eu tenho uma amizade e pelo qual tenho uma admiração muito grande. Desde então, a minha vida intelectual tem sido pautada pelo pensamento de Alfonso Lopes Quintais. Filosofia, ética e literatura tem muito a ver com os PCNs. Naquele tempo, os parâmetros curriculares nacionais estavam em voga, era uma questão viva. E era muito importante falar sobre formação docente. Não basta você ter um projeto, um plano, uma diretriz, é preciso ter gente bem formada. E foi naquela altura, 2003, 2004, que a minha atividade como formador docente cresceu muito. E eu comecei a percorrer o país inteiro, falando sobre isso, sobre formação docente, sobre a arte de educar, sobre os 7 pecados capitais e a educação. Esse aqui é um outro livro que nasceu nessa altura, Os 7 Pecados Capitais e as Virtudes da Educação. Nesse livro eu falo justamente de como os 7 pecados capitais, a preguiça, a luxúria, a soberba, são atitudes negativas que ocorrem em contextos educacionais. E como essas virtudes na educação se contrapõem a esses pecados. Então, o pecado da gula vai se opor à virtude do equilíbrio, né? O pecado da ira vai ser contrastada, vai ser corrigida pela virtude da indignação, né? Porque uma coisa é você ficar com raiva, outra coisa é você ficar indignado. A indignação tem a ver com a justiça, com o senso de justiça. A raiva tem a ver com o descontrole das emoções. De modo que muitas palestras que eu dei ao longo dos últimos 20 anos tiveram e têm ainda esse tema como escolha, né, dos formadores docentes de uma cidade, de uma escola, os 7 pecados capitais e as virtudes da educação. Ainda trabalhando com esse tema da educação, eu escrevi um outro livro com inspiração freiriana chamado Quem Ensina Sempre Aprende, o aperfeiçoamento pessoal como tarefa cotidiana. Aqui já é a 2ª edição, né? E nesse livro eu trabalho também esses princípios básicos da formação docente. Quem ensina sempre aprende. A principal função do educador, diz o Pedro Demo, né, um grande formador docente, um grande professor, o Pedro Demo repete muito, a principal função do professor é aprender.
né? Então, é um paradoxo, mas é um paradoxo que realmente expressa a realidade. Professores que não sabem aprender, não têm condições de ensinar, porque o grande ensinamento é um ensinamento que nos faz, nos torna pessoas capazes de aprender, capazes de estudar, de pesquisar, ler, tomar iniciativas, buscar novos campos de análise, de compreensão, de modo que quem ensina sempre aprende também. É um tema recorrente nas minhas palestras e tem muito a ver com essa preocupação cotidiana do professor, né? Mais livros aqui que eu tenho para mostrar para vocês. Durante, né, das duas últimas décadas, e continuará sendo assim, eu tenho uma presença constante no catálogo da editora Autêntica. A editora Autêntica é uma referência, né, entre os livros educacionais brasileiros, né, na produção pedagógica brasileira. Não só a Autêntica tem várias linhas editoriais, mas na linha editorial da educação, a Autêntica realmente é um nome imprescindível, inesquecível, e eu tenho a honra de ser autor da Autêntica há mais de 2 décadas. Um dos livros que eu publiquei logo no início com a Autêntica foi esse aqui, Literatura e Educação. É uma coleção da Autêntica muito feliz, muito sugestiva, com temas, né, como cinema e educação, televisão e educação, e entre esses títulos está o meu aqui, Literatura e Educação, e foi para mim importante porque foi uma forma de unir também as minhas duas formações, a minha formação inicial na área de letras e a minha formação no doutorado em Filosofia da Educação. Filosofia da Educação, que também gerou um outro livro pela Autêntica chamado Introdução à Filosofia da Educação. Eu conversava com a Rejane, que é a editora da Autêntica, a dona da editora Autêntica, e a Rejane me apontava essa deficiência, né, no mercado editorial. Livros que falem sobre filosofia da educação. Então eu fiz esse livro, Introdução à Filosofia da Educação, um livro que vendeu bastante. E foi muito importante também para eu consolidar as minhas convicções com relação à tarefa docente. A tarefa docente não é qualquer coisa. Não pode ser tratada como piada, como tema de piada. É muito triste ver algumas cidades, alguns municípios, alguns colégios contratando profissionais da área do humor que vão fazer stand-up, e a palestra de formação é uma palestra de anedotas, piadas, algumas de muito mau gosto, e isso é muito triste, né? Nós precisamos realmente elevar o nosso nível de formação docente, né? Levar para os professores filosofia, arte, pensamento, tecnologia, ideias, mudanças de concepção, para que o professor esteja à altura desse famoso desafio educacional. Só que desafio educacional não se resolve com piada, né? Se resolve com estudo, se resolve com pensamento, com reflexão. É uma batalha constante. E a editora Autêntica comprou essa batalha e estamos fazendo, né, já há um bom tempo, um trabalho, produzindo uma coleção, né, que já tem 6 volumes e terá mais 6 volumes, que consiste numa proposta de formação docente continuada, né? Uma palestra eventual aqui, ali, uma jornada, uma vez ou outra, uma vez por ano, não configura uma formação continuada dos professores. Formação permanente, formação continuada é diária, é constante, né? Então, eu propus à Editora Autêntica, e a Editora Autêntica, mais uma vez, apoiou essa iniciativa de fazer uma coleção de livros que façam o professor e a professora lerem diariamente. Eu vou pegar aqui um exemplar que já está aqui aberto, chama-se Penso Logo Ensino, é um dos títulos dessa coleção. E cada livro desses tem 30 capítulos, cada capítulo 3 páginas, cada capítulo tem uma citação orientadora, estruturante, e uma sugestão prática no final. Então, por exemplo, Penso Logo Ensino. Tem aqui um capítulo chamado Escola. Então eu falo aqui sobre a escola,
como epígrafe, eu coloco aqui essa frase de Edith Stein. Na escola, crianças e jovens precisam não só daquilo que temos, mas, sobretudo, daquilo que somos. É para pensar. E, como sugestão, eu coloquei aqui: leve para a escola a bagagem mais importante, suas experiências de vida. Então, são 3 páginas, a pessoa lê, né? A educadora, o educador, a professora leem aquelas 3 páginas naquele dia, fazem uma reflexão, ler, pensar e escrever, fazem uma reflexão e no final de um mês, lendo 3 páginas por dia, 30 capítulos, a pessoa terá concluído a leitura deste livro. Aí pega o outro livro, pega o próximo. São 6 livros inicialmente e mais 6 futuramente. De modo que a pessoa pode ter 6 meses de formação continuada. E no final de cada mês, no final de cada leitura, aquele grupo de professores, podem ser o corpo docente de uma, pode ser o corpo docente de uma escola, de uma secretaria de educação, se reúne numa oficina em que eu, estando presente, contribuo, ajudo a que os leitores e professores que ali estão façam uma reflexão coletiva, uma crítica também ao que leram, uma reflexão sobre como aplicar aquilo que leram na realidade, na sua realidade escolar, na sua realidade diária, de forma que essa formação continuada com base na leitura, na reflexão e no debate realmente leva a uma formação humana e também cultural e também profissional desses professores. Nós não podemos simplesmente ficar trabalhando com ideias rasas, com chavões, com soluções mágicas que não solucionam nada. Nós precisamos fazer o nosso trabalho com qualidade humana e profissional. A tecnologia ajuda, mas delegar para a tecnologia aquilo que nós devemos fazer é uma demissão do humano, é uma desistência, enfim, é não apostar na própria humanidade. Essa coleção é a minha menina dos olhos, mas eu tenho outros livros aqui, e aí eu vou falar sobre uma outra etapa da minha vida. Porque quando eu já tinha terminado o meu doutorado em educação pela USP, eu comecei a trabalhar, dar muitas aulas, palestras, escrever, traduzir. Eu já traduzi cerca de 20 livros, entre eles O Pequeno Príncipe, também pela Editora Autêntica, né? Em 2015, o livro entrou em domínio público, então muitas editoras puderam publicar suas próprias traduções, né? Eu publiquei um livro, esse foi por uma editora que eu já nem sei aqui qual é o nome, uma editora de uma amiga aqui, Ser Voluntário, As Razões do Coração. É um livro sobre a arte de ser voluntário, a tarefa do voluntariado. Publiquei também para uma outra editora de um amigo, A Leitura das Entrelinhas, Método Lúdico Ambiental. É um livro baseado em Alfonso Lopes Quintais. Pela editora Nós, também publiquei 2 livros, traduzi 2 livros. Um se chama Discurso da Servidão Voluntária, de Etienne Laboissy. Outro livro se chama Vale a Pena Viver, de William James. Enfim, muitas traduções, mas o que eu agora estou trabalhando mais intensamente nos últimos meses é com uma temática que tem a ver com a minha terceira formação. Então, eu me formei na área de letras, inicialmente, fiz meu mestrado em literatura brasileira, depois na área da pedagogia, meu doutorado em filosofia da educação pela USP, e lá para 2014 eu me mudei para Porto Alegre. Eu morava em São Paulo e fui morar em Porto Alegre. E lá em Porto Alegre eu fiz um outro mestrado e um outro doutorado na PUC do Rio Grande do Sul, dessa vez na área da teologia, que foi sempre também um tema que me atraiu muito, uma problemática que sempre me conquistava, né, os pensamentos, e eu fiz um outro mestrado, um segundo doutorado, e em razão dessa formação eu escrevi um livro de cristologia, publicado pela editora Paulus, e logo a seguir um livro que hoje tem me mobilizado bastante, né, sem
prejuízo da minha atividade como educador, como palestrante na área da formação docente. Jamais vou abandonar essa linha de trabalho, né? Quem quiser conhecer esse meu trabalho como palestrante na área educacional, visite, por favor, o site gabrielpericê.com. Lá estão as palestras, os livros da área da educação. E, em paralelo, surgiu agora um tema bastante preocupante e que está surgindo como uma preocupação realmente não só dos educadores, dos religiosos, mas até mesmo de pessoas que trabalham com a saúde pública. Trata-se do abuso espiritual, publicado pela Paulus. O livro não tem nem um ano de publicado e está tendo uma repercussão muito grande e está me levando para falar em dioceses, em grupos de pastores, em ordens religiosas, em paróquias, em colégios, em faculdades, independentemente de religião, de opção religiosa. Pode ser um colégio evangélico, católico, uma instituição católica ou evangélica, ou espírita, ou o que seja, porque esse tema do abuso espiritual está na ordem do dia. Toda vez que alguém se prevalece, se utiliza de alguma autoridade no campo religioso, seja porque tem uma liderança religiosa, é padre, é pastor, é bispo, é pai de santo, seja qual for a sua função dentro daquela estrutura religiosa, seja numa igreja, numa comunidade de fé, num grupo, num movimento, toda vez que alguém utiliza desse poder que possui, esse poder espiritual, para se beneficiar individualmente e prejudicar os outros, seja praticando um tipo de abuso financeiro, ou abuso sexual, ou abuso de qualquer natureza, essa pessoa está, na verdade, cometendo o delito do abuso espiritual. Só que o abuso espiritual é um crime perfeito. Ele não deixa marcas, ele não é visível, mas ele atua e deixa sequelas profundas na nossa visão de mundo, na nossa crença, na nossa crença em Deus, seja esta crença de que tipo for, mas a verdade é que a pessoa se sente machucada, violentada por esse abuso. E esse livro, Abuso Espiritual, fala justamente sobre isso. Quem é a vítima, qual é o perfil da vítima, qual é o perfil do abusador, quais são as técnicas manipuladoras, quais são os recursos que o manipulador, o abusador, utiliza para, como um predador, um autêntico predador, atacar a sua presa, né? E todos nós temos um pouco dessa história na nossa vida, na nossa família. Eu tenho conversado com muita gente e todo mundo fala sobre isso. Olha, eu tive esse episódio na minha vida ou na minha família, eu conheço um amigo, conheço um parente, conheço alguém que já sofreu abuso espiritual, ou conhece alguém que já sofreu esse abuso, ou até mesmo, de algum modo, foi abusador espiritual, né? Recentemente, um pastor veio às redes, na internet, confessar publicamente que ele praticava o abuso espiritual na sua comunidade e até mesmo dentro do seu campo de conhecidos e amigos, de modo que esse livro tem tido uma repercussão surpreendente, mas na verdade não tão surpreendente, porque é um problema real, e eu digo que é um problema de saúde pública. Independentemente da sua fé, da sua opção religiosa, é preciso olhar para esse problema. Pois bem, aqui são alguns dos livros, né, que eu publiquei ao longo da vida, alguns livros que eu traduzi ao longo da vida. Tem aqui um livro de poesia chamado Profeta Errado, né, que tem aqui uma capa alternativa. Um livro que eu publiquei com meu amigo Anderson Cavalcante, chama-se A Oração de São Francisco, também, ó, deixa eu mostrar aqui. E não falei sobre tudo, não falei sobre todos os livros que eu tenho, mas esses são aqueles que eu gostaria de apresentar, mostrar para você. Quem então se interessou mais pela questão educacional, né, da filosofia da educação, da formação docente,
visite o site gabrielperecer.com. Mas quem sentiu que também essa questão da teologia, da formação religiosa faz sentido, então visita um outro site chamado cristologiadoencontro.com. cristologiadoencontro.com é um site em que eu falo dos meus livros para a formação docente. Tem um outro livro da Edições Loyola chamado Viver, Conviver, Evoluir, nessa linha. E é isso, meus amigos. Era essa a minha ideia, apresentar hoje um pouco dessa minha atividade como escritor, como educador, como formador docente, e me colocar à disposição, porque precisamos conversar, precisamos trabalhar, precisamos discutir todas essas questões. Caso contrário, nós podemos enveredar ou pelo caminho da piada, pelo caminho da irrelevância, ou pelo caminho do fanatismo, pelo caminho do fundamentalismo. São caminhos que nos diminuem como pessoas. E a educação e a religião são âmbitos, são né, instrumentos até para que nós sejamos pessoas mais humanas, mais lúcidas, mais solidárias e também mais produtivas no sentido profundo da palavra, né? Produzir beleza, produzir encontro, produzir conhecimento. Espero que você tenha gostado dessa rápida conversa e nos veremos semana que vem aqui no podcast Leitura do Mundo. Até lá.